Salve galera, começamos mais um Bruno Ayub Show. Hoje vamos falar sobre política e sobre os podres de Brasília, porque temos aqui um jornalista há mais de 20 anos, Silvio Navarro, que acompanhou e acompanha tudo e agora tá mudando de lado, né? Tá saindo dos bastidores e tá indo pra frente das câmeras, né? No caso. Se bem que você já tava na frente das câmeras, porque era jornalista, você entendeu o que eu falei. Fala, Bruno. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. Te acompanho há muitos anos e também tudo que fizeram com você. E, aliás, é por isso, é para lutar contra injustiças como essa, que eu entendo que a política seja o único caminho possível. Então vou ter um aliado lá, vou ter um aliado na Câmara. Conte comigo. Vai passar uma lei de liberdade de expressão. Olha, tem que cumprir a lei, né, que tem, né? É isso, basta cumprir a lei, infelizmente ela não é cumprida. Mas se a Constituição fosse cumprida, a gente não estaria do jeito que está, né? Pena que não é para senador que tu tá indo, porque aí você ajudava a gente a impeachment o Alexandre de Moraes, né? Sou a favor do impeachment de ministro do Supremo. Acho que ninguém está imune à Constituição, né? Ele tá, né, aparentemente, né? Não deveria estar imune, né? Mas na realidade ele meio que tá, né? No Brasil hoje em dia é assim, infelizmente. Mas o único caminho para mudar é esse. O único caminho para mudar numa democracia constitucional. Eu sei que é difícil falar isso, né? Para muita gente a gente já nem mais vive uma democracia constitucional. É uma ditadura. Mas a gente tem que uma ditadura judiciária. Mas a gente tem que acreditar que ainda tem um caminho possível, enquanto resta tempo. E o caminho é esse. O caminho é... Mas você gosta, você fala pra mim que gosta bastante de história. Gosto, muito. Onde na história, eterno estudante de história. Onde na história uma ditadura caiu democraticamente? Uma ditadura caiu democraticamente? Olha, não tem. Mas fato é que a nossa ditadura, pelo menos, ela não está no papel. Ela existe, eu concordo com você, a gente está debaixo de um regime, uma ditadura da toga, há muito tempo, mas a gente tem uma Constituição, né? É uma ditadura disfarçada o que a gente tem hoje no Brasil. E o caminho, hoje, o caminho possível, enquanto a gente pode votar, enquanto a gente pode escolher, ainda é para a nossa democracia, ainda é a urna, ainda é o voto e principalmente o Congresso Nacional. Eu acredito no Congresso Nacional. Com todas as suas mazelas, com todas as suas fraquezas, eu acredito no Congresso. Como você acredita, cara? Você acompanha, você estava lá, você não podia acreditar, não faz sentido você acreditar. Não, eu acredito. É porque eu imagino, você tem que falar que acredita, porque senão não faz sentido você estar concorrendo, certo? Se você não acreditasse. Não, eu acredito que o Congresso Nacional é a porta de entrada numa democracia representativa. A gente tem que acreditar que a gente está numa democracia representativa. Mas não não está funcionando, mas a gente está. No papel, a gente está. Né? Sim, no papel nós temos uma Constituição, embora ela seja pisoteada, tratada a pontapés por quem deveria ser o guardião dela, que é o Supremo Tribunal Federal. Tudo que eles deviam fazer era guardar a Constituição e não dar entrevistas, por exemplo, e não agir politicamente, né? O ativismo político com a toga, não deveria. Mas fato é que se ela existe, se ela está aí, se a gente tem uma carta, se a gente tem uma Constituição, a gente precisa acreditar nela. E a gente precisa entender que o Congresso Nacional é a porta de entrada numa democracia representativa. É onde o povo está representado. Porque ministro do Supremo não tem voto, mas Congresso tem. Senador tem voto, deputado federal tem voto. A Câmara... Bruno, se você for fazer uma visita guiada na Câmara dos Deputados, eu quero conhecer a Câmara, cheguei aqui em Brasília, você vai lá numa visita, eles fazem muito isso com escola, alunos, estudantes vão lá conhecer a Câmara. Bem-vindo à casa do povo. É assim que você é recebido. Bem-vindo à casa do povo. Então a gente tem que acreditar que aquele microfone, naquela tribuna, ele precisa voltar a ser imune, porque ali está a voz do povo. Pois é, ali está a voz da sociedade. O Congresso nem se respeita, pô. Não se respeita mesmo. Não se respeita. Muito do que a gente está vivendo hoje, grande parte da responsabilidade também é do Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional se ajoelhou. Quando eles se ajoelhou para o judiciário. É o Silveira? O Daniel Silveira é um marco, concordo com você. O Congresso votou para fuder. Esse é o período. Eles votaram para se fuder, né? Porque eles acabaram com a prerrogativa de imunidade parlamentar que eles tinham, né? Perfeito. Vamos você gosta de história também, né? Como eu. Vamos voltar na história. A imunidade parlamentar é um ganho dentro desse processo democrático. A imunidade do parlamentar é um artigo constitucional, ou seja, ele está imune a quaisquer de suas manifestações, sejam elas políticas, sejam elas na tribuna principalmente. Então, quaisquer é bastante coisa. Quando o Daniel Silveira fala o que fala,
aquelas frases contra os ministros do Supremo, mau gosto, tal. Você pode gostar ou não gostar, tanto faz. Ele tomou muita bomba. Ele tem liberdade. Bomba, né? Tava irritado. E o Daniel Silveira é um cara legal, um bom sujeito. Sim, mas ele definitivamente tomou muita bomba. O ponto é que num dado momento ele fala o que fala. E aí ele é punido por falar. Né? Sendo que ele está no parlamento. O parlamento vem de quê? De parlar. Ele estava parlando. E ali é que está o grande erro, e concordo com você, que é quando a imunidade parlamentar, que é um artigo constitucional, foi rasgada. Ela foi triturada pela própria Câmara dos Deputados. Quando a cassação dele é colocada, quando a prisão dele é levada a plenário, porque é assim que funciona. Ele foi preso num flagrante impossível, né, que é o flagrante perpétuo, tinha um vídeo na internet, aquilo não podia ser removido, então você tem um flagrante perpétuo. Inventaram, pegaram lá uma quinquilharia de um artigo da época do próprio regime militar, né, que era a Lei de Segurança Nacional, que foi modificada, hoje nem existe mais da forma como foi utilizada na época pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele pega aquela lei para prender o Daniel Silveira num flagrante perpétuo, que é disso que se trata. Diante disso, a Câmara dos Deputados entrega de bandeja a cabeça de um parlamentar. Você gosta de história? Vamos voltar um pouco. Vamos lá para a década de 1900. Por que você acha que eles fizeram isso? Naquele momento, por medo. Medo de quê? Tava todo mundo com medo daquilo que se levantava, daquele monstrengo que se levantou, que foi justamente esse judiciário ativista, esse judiciário ativista e militante político, esse judiciário controlador e moderador, como se a gente tivesse um poder moderador no Brasil, coisa que a gente não tem desde 1824, desde a Constituição Imperial, a Constituição que foi escrita e estabelecia um poder moderador para o Brasil em benefício do imperador. Correto? Então vamos lá, mas vamos voltar. Se você voltar para a época do regime militar, e a gente foi lá para 1900, vamos voltar lá para aquela época. Naquele momento, antes do Congresso ser fechado pelo AI-5, você tem um discurso histórico do Mário Covas, que na época era líder do MDB. Você tinha a Arena de um lado, o MDB do outro. O Mário Covas sobe naquela tribuna e faz um discurso memorável, dizendo justamente o seguinte: olha, este Congresso Nacional, com todas as suas imperfeições e as suas mazelas, ele precisa permanecer aberto. A imunidade parlamentar precisa ser preservada. E ali estava em jogo o mandato do deputado Márcio Moreira Alves, deputado que... A história do Márcio Moreira Alves é engraçada até, engraçada mal dizer, mas numa véspera de um 7 de setembro ele faz um discurso contra o regime militar, naquele ano de 1968, faz um discurso contra o regime militar dizendo que ninguém devia aplaudir, né? E ali o regime entende que ele tinha atacado a ditadura, os militares, e pede o ministro da Justiça na época pede a cassação dele ao parlamento, porque ele tinha imunidade. E aí isso vai a voto. E o Mário Covas faz esse discurso que ele diz o seguinte: se nós permitirmos a cassação, foi um 12 de dezembro de 1968 esse discurso. E ele diz o seguinte: se nós permitirmos que ele seja cassado hoje, isso aqui vai representar o funeral da democracia. No dia seguinte, ele não foi cassado. A Câmara respondeu e preservou o mandato dele. No dia seguinte, dia 13 de dezembro de 1968, é baixado o AI-5 e aí não tinha mais democracia nenhuma. Né? Aí não tinha mais nem Congresso Nacional. Entendi. Então, eles estavam tentando manter a fachada. A imunidade parlamentar é a chave. Então, por isso que eu concordo com você. Quando o Daniel Silveira, quando a cabeça dele é entregue para o Supremo Tribunal Federal, é naquele momento que o Congresso diz: bom, a partir de agora... Nós abrimos mão, nós estamos à mercê de Vossa Majestade os ministros do STF, que já se consideravam imperadores, né? Quando a gente falou do poder moderador aqui. Eles são os exatamente, eles são os imperadores. E, infelizmente, a gente tem o império da toga hoje no Brasil, mas vai acabar. Vai nada. Tem que acabar, eu acredito nada. Que vai acabar. Como que vai acabar, pô? Vai acabar partindo do próprio Supremo Tribunal Federal. Veja que hoje o brasileiro tem um mínimo de esperança. No próximo ciclo? Sim, são 4 ministros do Supremo para ser indicado pelo próximo presidente. Se a gente conseguir quebrar esse ciclo de atraso, esse ciclo de projeto de poder perpétuo do PT, o que a gente vai ter é um presidente que pode indicar 4 ministros do Supremo. Se parar para pensar que lá, hoje, nós temos 2 indicados pelo presidente Bolsonaro, que não são alinhados a esse consórcio de poder,
não são alinhados a esse grupo que dá as cartas de toga. Um grupo de esquerda, né? Sim, totalmente alinhado. É um consórcio de poder, PT, STF. Então, se você parar para pensar, você passa a ter 6. O jogo muda. São 11 cadeiras, você passa a ter 6. A maioria. A maioria já poderia. Então, a mudança vem também do judiciário. Eu acredito nisso. Se o Lula for reeleito, aí vai ser difícil imaginar que aqui não vai se tornar uma Venezuela. Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista autoritário. Num regime onde a liberdade de expressão, hoje ela está sufocada. Tem momentos que ela já foi mais sufocada, momentos que afrouxou um pouquinho, porque os próprios ministros do STF que comandam essa ditadura da toga já não estão na posição tão favorável quanto estavam. Né? Mas ponto é, se o Lula for eleito, esse jogo não muda. Então eu acredito nisso. Eu acredito em impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, com um Congresso Nacional renovado, com um Senado renovado. Aí a gente está falando do Senado, não da Câmara. Teria que ser Senado no caso. Né? Pois é. Hoje, nós estamos diante de uma eleição com capacidade para renovar 2/3 do Senado. São 54 cadeiras, é muita gente. Entendi. Se você somar de 54, são 2 para cada unidade da federação. Se tiver uma ampla maioria conservadora de direita eleita, somada à maioria de direita conservadora que saiu das urnas na eleição de 22, o que a gente vai ter é a capacidade da direita eleger o presidente do Senado, que não tenha telhado de vidro, que não seja frouxo, que paute um pedido de impeachment, porque isso não falta, tem 80 lá para pautar. Já pauta, né? Mas não passa, né? Mas com o Senado novo é capaz de passar. Mas você enxerga esse boom da direita? Porque eu sinto a direita meio fraca hoje em dia, pra ser sincero, sabe? Fraca não. Eu acho que a direita está um pouco desorientada. O quê? De um lado, vamos dizer assim, por um lado, é natural também que isso aconteça, porque a direita ela saiu do armário, vou ser bem coloquial aqui, a direita saiu do armário. Nem existia a direita antes, a direita saiu do armário no Brasil Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. Sim. Antes disso não tinha direita. Todo mundo votava no PSDB achando que o PSDB era um antagonista. E era, o antagonista político era, do PT. Então, para não votar no PT, você votava no Aécio, no Serra, no Alckmin. Era um teatro, era um teatro. Era um teatro das tesouras. Ainda é um teatro. A gente só descobriu que era um teatro das tesouras muito tempo depois. Eu votei no PSDB. Pode crer. Eu votei no Aécio. Em 2014 eu votei no Aécio contra a Dilma. Acreditei que o Aécio ainda ia ganhar aquela eleição esquisitíssima. Né? Ela foi também. Então, assim, mas eu votei no Serra, eu votei no Alckmin. Né? O Alckmin dizia que tinha uma quadrilha querendo voltar para a cena do crime. Eu votei nele quando ele falou isso. E ele falou, vou ajudar ela. O que eu não imaginava é que ele ia na garupa da quadrilha para a cena do crime. Mas por outro lado, então, quando o Bolsonaro vence a eleição, a direita sai do armário. Aí muita gente para e pensa assim, peraí, não queria aquilo ali não, eu quero esse cara que tá aí, ó. Eu quero ele é o legítimo líder da direita. Esse é o Bolsonaro. E aí as pessoas seguem o presidente Bolsonaro. Essa é a direita que seguiu o presidente Bolsonaro. Então, essa maturidade, ela é natural que ela venha com o tempo. Então, muita coisa que a gente está vendo hoje na direita é fruto desse amadurecimento da direita. É normal, acontece. Na esquerda também foi assim, que a esquerda está lá há muito tempo. O PT, por exemplo, o projeto de poder do PT começou em 2003, cara. Nós estamos em 2026 e o Lula está falando de mais 4 anos para fazer aquilo que ele não fez em 2003. Eu acho que ele ganha, hein? Acho que não. Será? Eu acho que ele tem grande chance de ganhar, viu? Eu acho que não acredito em pesquisa. Não mas eu não tô falando nem de pesquisa, é que eu acho o Flávio muito sem sal, mano. Não, mas por que sem sal? Não acho sem sal. Aí eu vou começar a fazer pergunta que eu sou jornalista. Não, pode fazer pergunta. Ele é sem sal porque ele vota nas pautas globalistas toda também. Ele é sem sal porque ele tem uma mansão em tudo que é canto. Não. Ele é sem sal porque ele é um cara que vai negociar com os ele é um cara que tem um estilo moderado. Eu acho que cada político tem um estilo. Ele tem um estilo mais moderado mesmo. Mas ele é um Bolsonaro. Ele recebeu a missão de disputar a eleição das mãos do pai. Quem seria o candidato da direita no Brasil se nós tivéssemos... Vamos voltar à história da democracia constitucional. Se a gente estivesse vivendo uma democracia constitucional plena, em condições normais de pressão e temperatura, o Bolsonaro seria o candidato. E ia ganhar do Lula numa eleição limpa. Num certame limpo, numa eleição limpa, ele ganhava do Lula. Acho que sim. Mas aí sem atuação do TSE para tirar todo mundo do campo, para tirar todos os apoiadores, sem censura, sem bloqueio de contas, sem perseguição, sem problema com repositório de rádio. Né? Tinha que ter voto impresso. Né? Eu defendo o voto. Isso é uma coisa que como deputado você poderia fazer. Eu apoio. Eu apoio, claro que sim. Eu acho que toda camada a mais para transparência, ela é legítima e não é acabar com a urna, a urna imprime um papel. Sim, eu sou a favor. Sim. Não, completamente a favor. Eu acho que essa história de que nós somos o suprassumo da tecnologia, e aí tem que falar aquela coisa, não estou dizendo das urnas, hoje em dia não tem que fazer isso. No Brasil tem. Mas tipo, quem faz o Brasil tem tema proibido, você não pode falar de urna, você não pode falar de vacina. Quem faz as nossas urnas aqui é Taiwan, né?
Eles que fabricam as urnas do Brasil. E eles não usam urna nas eleições deles. 2 semanas os caras entraram no sistema da defesa civil para mandar um alerta no meio da Não madrugada. é misandria? Entendeu? Assim. Todo dia tem um garoto em algum canto do mundo de 14, 15 anos que derrubam a rede mundial de computadores. E as urnas então, se você parar para pensar que black tudo... box, não tem como mexer. Então, se você compreender que tudo, você colocar uma camada a mais de transparência, para modernizar, e um elemento físico. Olha esses países todos que estão com eleições apertadíssimas aí. Peru, a Colômbia, só para citar 2 vizinhos aqui do lado. Pô, os caras estão fazendo recontagem de votos. Então, e aí pega fraude, pega um monte de coisa. Claro. Então, por que não? Por que não? Por que esse debate surgiu e se tornou proibido? Porque era uma pauta do presidente Bolsonaro. Tudo que era pauta, tudo que era bandeira do Bolsonaro se tornou proibido. Isso já foi pauta até do Flávio Dino numa época. Não foi? O Flávio Dino defendia voto impresso. Pois é. Agora que ele tá lá, mudou de ideia, né? Exatamente, por isso que ele cruzou a Praça dos Três Poderes, inclusive para vestir toga, porque ele foi... O Flávio Dino é um caso curioso. O Flávio Dino foi eleito senador do Maranhão. Então, muita gente não se lembra, mas em 2022 ele foi eleito senador do Maranhão para desempenhar 8 anos de mandato. Ele largou o povo do Maranhão na mão. Ele entregou 8 anos de mandato para suplente, que só foi escolhida suplente porque era mulher do ex-presidente do Tribunal de Justiça do estado dele, do Maranhão. Entendi. E é aliado político. Senadora até, ela ganhou só 8 anos de mandato. Então o Flávio Dino virou ministro da Segurança Pública e Justiça do Lula, ficou um período até ser indicado ministro do Supremo. Cruzou a Praça dos Três Poderes a galope, tá lá, usando toga. Flávio Dino é um exemplo. Ele, né? Que vai mudando de poder, né? Sai de um cargo no Poder Executivo, que era ministro do Executivo, tinha mandato do Legislativo e vira Judiciário. Essa mistura de poderes já está errada. Se você pegar o artigo 2º da Constituição, ele é claro, nós temos 3 poderes harmônicos, porém independentes entre si. Então, o sujeito que passa por 3 poderes, na minha opinião, já está errado. Assim como o ministro do Supremo que quer ser legislador, que quer canetar a lei, vai para o Congresso, faz o primeiro teste de popularidade na urna, para ver se tem voto, e aí, tendo voto, vai lá, vai para o Congresso. Aí você tenta pôr a sua visão de Brasil. Agora, legislar de toga é fácil. Né? É o que eles estão fazendo, né? O tempo inteiro. Eu não sei como você acredita ainda, cara, pra ser sincero. Eu não quero ser pessimista aqui, cara, ou chatão. A gente precisa acreditar. Bom, por que a gente precisa acreditar? Não precisamos acreditar não, cara. Eu sou um otimista O incurável. negócio é ganhar dinheiro e foda-se a política. Eu sou um otimista incurável. Todo dia eu acordo achando que dá pra ser melhor do que o dia que foi anterior. Pra tudo na vida. Então eu sou um otimista incurável. E outra coisa, enquanto a gente tem uma Constituição, a gente tem que lutar por ela. Por mais, de novo, que ela esteja sendo pisoteada todo dia. Eu luto por ela. Todo dia ela é tratada a pontapés. Sim. Mas, por exemplo, a gente precisa salvar a nossa Constituição, resgatar a nossa Constituição. A nossa Constituição é uma merda, até para que não aconteça, por exemplo, Bruno, para que não aconteça o que aconteceu com você, cara, a perseguição que você sofreu. Sofre até hoje. Exato. Sim. Exato. Eu falei sofreu, mas sofre. Sim. Mas que eu me recordo dos dias em que todo mundo se levantava. Eu me levantei, um monte de gente se levantou para dizer o que estão fazendo com esse cara. Não pode. Isso aqui não, isso a gente não pode. Os caras estão rasgando a nossa carta. Sim. Então, se a gente rasgar a nossa carta, a gente não tem mais nada. É que, tipo, você... A gente tem uma ditadura disfarçada. Mas a gente já tem mais nada. A gente já tem, mas a gente tem que lutar para restabelecer. Mas não vai restabelecer. Tinha que criar uma nova Constituição, cara. Essa aí morreu. Bom, aí não dá para ressuscitar o cadáver, entendeu? Eu acho que essa é uma discussão. Eu não gosto da nossa Constituição, tá? Ela é muito ruim. Eu acho que é uma Constituição onde, quando você separa, né? Quando a gente para olhar o que a nossa Constituição diz sobre deveres e direitos, a gente vai ver que a gente só tem direitos, mas não tem deveres, né? Uhum. A gente começa, a tal da Constituição cidadã. Bom, uma Constituição que é remendada 100 vezes, tá tudo errado. Claro. Começa por aí. Fora que ela é muito abrangente, né? Muito abrangente. Então, eu acho que... às vezes também a gente tem que tomar cuidado. E por que eu acho que agora não é a hora de uma constituinte, de uma reforma constitucional? Porque eu prefiro um diabo que eu conheço do que um diabo que eu não conheço. Mas o diabo que você conhece é a ditadura do judiciário, cara. Mas nesse momento é com essa Constituição que a gente tem para jogar o jogo. Essa é a regra do jogo. Cara, ela não vale de nada. Mas é lutar para que ela volte a ser respeitada. Mas isso não acontece, mano. Com um novo Congresso. A única forma da gente ter uma Constituição respeitada... Com um novo presidente. Cara, vai continuar a mesma coisa. Um presidente que vai nomear 4 ministros do Supremo. Olha só, tem uma cadeira vaga do Luiz Roberto Barroso, que o Jorge Messias, que é o AGU, o Messias da Dilma, que o Lula indicou, não passou pelo Senado. Histórico isso, hein? Secular essa rejeição. Isso foi um recado e o Messias ficou... a rejeição dele é agora, foi histórica. Então, é secular. O Senado rejeitou a indicação é um bom sinal, do Messias pro Supremo. Então tem uma cadeira vaga e tem 3 ministros que vão se aposentar
nos próximos anos. 28, 29 e 30. Né? Você tem os ministros todos saindo dali. Você tem Fux nessa ordem. Fux, Carmen Lúcia e Gilmar. Gilmar é o último, é o tal decano, é o mais velho, né? Com mais tempo lá. Gilmar entrou em 1998, no final do último mandato do Fernando Henrique. E vai ser o último a sair em 2030. Com 4 ministros do Supremo, você muda o jogo. Se você parar para pensar que 2 que estão lá não foram indicados pelo PT, o ministro Nunes Marques e André Mendonça, aliás, quem tem dado esperança mínima para o brasileiro de que essa Constituição ainda vale alguma coisa? O ministro André Mendonça. Quando roda a roleta ali e o sorteio da relatoria cai no gabinete dele, o brasileiro acorda no outro dia e fala, pô, alguma coisa vai acontecer daí. É possível que a gente ele fez descubra... de bom aí recentemente? Vamos lá, o caso do INSS está na mão dele, o caso do Banco Master está na mão dele. E ele São fez 2 algo casos. bom? Claro que fez, pô, tem conduzido as investigações e não engavetou. Vamos pegar o caso do Banco Master, que é o mais falado. Apesar de eu achar que o roubo aos aposentados é tão ruim quanto, só que foi sufocado, aí sim, também um pouco com o dedo do Congresso, porque tinha gente com o dedo podre nessa história, dentro do Congresso, e porque bateu num sujeito chamado Lulinha. Podemos falar sobre ele se quiser, mas bateu no Lulinha, tudo parou. Uhum. No caso do Banco Master, você já imaginou se a relatoria continuasse na mão do Toffoli, o que ia acontecer? Nós nunca saberíamos que o resort Itaiaiá, Maracutaiaiá, lá na divisa de São Paulo, pertence ao Toffoli. Como é que é? O ministro Supremo é dono de um resort de luxo milionário, ninguém sabia. Uhum. Só que, numa das fases da operação do Banco Master, é a Compliance, é o nome da Operação Compliance 0. Sai uma fase da Operação Compliance, tem busca e apreensão, computador, celular, sabe o que é isso? Os caras dizem, o Toffoli diz o seguinte, traga tudo para cá, a guarda é minha. Como é que é? A guarda é do relator do Supremo? Que história é essa? A Polícia Federal se revoltou. Então, quando a gente diz assim, mas o que muda com André Mendonça e o que muda com Dias Toffoli? Tudo mudou. Nós não estaríamos no estágio de investigação do Banco Master com o Dias Toffoli, já teria parado tudo, porque ia parar nele. Ele está enrolado. Ele não ia permitir que investigasse. Outro caso, Jacques Wagner, é o líder do governo Lula. A operação só tocou a campainha do Jacques Wagner, que não é qualquer um, o galego, como ele é apelidado pelo Lula, não é qualquer um. Jacques Wagner é amigo íntimo do Lula. Um dos poucos petistas que não caíram ao longo do tempo por algum escândalo de corrupção grande. Não teria teria busca e apreensão em relação ao Jacques Wagner se o ministro petista Dias Toffoli estivesse na relatoria? De jeito nenhum. Toffoli é intimamente ligado ao PT. O Toffoli foi assessor do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, aqui onde a gente está, Estado de São Paulo. O Toffoli foi assessor da CUT. O Toffoli trabalhou na Casa Civil com o Zé Disseu. O Toffoli foi advogado-geral da União do Lula. O Toffoli foi indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal. O Toffoli acabou com a Lava Jato. O Ricardo Lewandowski começou e o Toffoli foi o coveiro. Terminou de enterrar a Lava Jato. Uhum. Então, se a gente parar para pensar que um ministro petista de toga fosse conduzir o caso Master ou o caso dos aposentados, como o André Mendonça está conduzido, isso é impossível. E aí, mas a gente ainda está na fase de investigação desse caso do Master. Né? Vai longe. Entendi. E ele está investigando, tá fazendo... Ele é o relator, né? Aí tem que ver se ele vai punir mesmo a galera, pôr na cadeia. Eu acho que o pessoal tá querendo ver as pessoas indo pra cadeia, sabe? Claro. Até agora tem feito porque isso. Porque sempre acaba em pizza, né, a parada, né? No Brasil, sim. Infelizmente, o cheiro de orégano chega rápido. Então, eu não sei. Bom, talvez o André, ele tá se provando, né? Escândalo Master Bom, eu acho que até hoje em dia falar em Banco Master já tá errado, né? É máfia Master. Não é uma máfia. Né? O Brasil é máfia, né? O Brasil, acho que o Brasil tem tanta coisa boa, tanta gente boa no Brasil que a gente pode dizer que é máfia. A gente coloca todo mundo no mesmo cesto. Não pode, acho que não. Acho que o brasileiro o melhor do Brasil é o brasileiro. Mas acho que no Brasil, infelizmente a gente conhece várias máfias, né? A máfia da ambulância, do mensalão, do petrolão. Aí a gente tem a máfia do Master, tá certíssimo. Tudo é feito por máfia. Tem a máfia dos youtubers. Tem. A máfia do Master, você tem a figura do Vorcaro. Não dá pra chamar de banqueiro, tem que chamar de... Ele é um lobista, né? É uma máfia, tanto uma máfia que tinha até um sicário, tinha até o Longamanos, né? Que morreu na cadeia. Se suicidou ou suicidaram, né? Dizem, enfim. Suicidaram. A investigação oficial é que diz que ele se tirou a própria vida. Então, em respeito à família, eu fico com essa mas a família quer saber que oficial. Acho que a família e acho que a família deve insistir até o final. Mas o próprio ministro André Mendonça disse que relutou também em acreditar que ele tinha tirado a própria vida no dia em que foi preso pela Polícia Federal, dentro da Polícia Federal. Duvido. Eu que já vi alguns filmes assim na política brasileira, sei como é. Mas fato é que
ministro Ele André sabia Mendonça demais, disse pô, que sabia demais, eu vou o pessoal tava com medo acreditar, dele eu vou delatar. acreditar que a família tem todo o direito de continuar atrás dessa história do Sicário, que o nome dele era Luiz Mourão. Bom, ali você tem um filme completo. Se o pessoal da Netflix, do o pessoal Brasil é da cinema. Paramount, que mais Hollywood, esse pessoal tá perdendo tempo, porque o Brasil é cinema, e isso daí é um filme pronto, isso é um roteiro tem pronto. vários Você filmes. tem o mafioso, você tem o Longa-Manos, né, que é o cara que matava ou dava... Matar a gente não sabe. Manda né? matar. Mas ele, pelo menos ali nas conversas dos grupos de WhatsApp, era o grupo, a turma era um grupo e outro era os meninos eram os hackers. Entendi. E a turma era onde eles falavam assim, olha, tem que dar um coro ali, tem que espancar o jornalista, Lauro Jardim, do Jornal Globo, citado. Olha, ele frequenta tal lugar, então a tal hora ele bate cartão, a expressão que aparece. Ele bate cartão aqui, pô, isso é coisa de, pelo amor de Deus, sabe? Vamos fingir um assalto. Né? Então, ele tinha um sicário. Ninguém ganhou o apelido de sicário à toa, concorda? Sim, é um apelido pesado, né? É um apelido pesado, Sim. né? Então, assim, ali você tem todos os elementos. Aí você tem um banqueiro, entre aspas, mas que estava disposto a comprar todo mundo. E ele compra. Ele compra quem tivesse disposto... Direita e esquerda, né? E quem tivesse disposto a se vender. Ele vai lá, ele começa a comprar as pessoas, ele vai... E quem estava disposto a se associar ao crime... Entra nessa. Inclusive o Flávio, né? Não, aí são coisas completamente diferentes. Ele foi lá pedir dinheiro pro cara. Não, peraí, são coisas completamente diferentes. O caso do Flávio Bolsonaro, você tá falando do filme, Dark Horse. Não, o filme é uma desculpa, pô. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Cinebiografia do presidente Bolsonaro. Bruno, olha só. Vamos. Eu sei que esse é um ponto que justamente levanta a poeira. Porque, olha só. Na época em que foi tratado o patrocínio do filme Dark Horse, o Daniel Vorcaro não era o Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro não era o corrupto do Master. Todo mundo sabe essas coisas lá em Brasília. Você tava no bastidor, você sabe que sabe. Não sabe. Não sabe. Não, isso não dá pra afirmar. Você não tem como afirmar um negócio desse. Claro que eu tento afirmar. Naquela época ele era alguém oferecendo patrocínio pra quê? Patrocínio privado de banco para filme privado. Naquela época ele estava financiando Fórmula 1, ele estava patrocinando time de futebol. Que time de futebol que quer o nome de um banco corrupto nas costas, pô? E a Fórmula 1, que é um evento mundial. Então nós estamos falando do quê? Patrocínio privado para um filme privado. É disso que foi tratado e é disso que foi publicado, é isso que a gente sabe. Eu não compro essa narrativa, mas tudo bem, eu entendo. Eu não acho que é narrativa. Eu acho que é o que foi publicado até hoje. Essas são as informações que a gente tem. Tipo, você acha que as pessoas não sabem que o Daniel Vorcaro... Você acha que antes do público saber, quem tava lá em Brasília já não sabia? Não, eu não tenho essa informação. Não, beleza, mas eu imagino que sim, né? Não, acho que não. Eu acho que não. Eu já vi uma série de escândalos de corrupção. E muitos deles, e ainda mais hoje em dia que eles são tratados no WhatsApp, muitos deles não deixam o rabicho, não deixam as pernas. É preciso uma grande operação para você descobrir. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. A Lava Jato, tá? Que é a maior operação anticorrupção que a gente tem notícia, concorda? Foram 7 anos e 80 fases. 7 anos e 80 fases. A Lava Jato começa com uma carga, que era uma apreensão de drogas escondida em vidro de palmito num caminhão. Os caras chegam num posto de gasolina, naquele posto de gasolina tinha uma agência de câmbio, aí lá eles, opa, esse cara aqui é o Youssef. Aí o Youssef do Banestado, lá do Paraná, aí acham o doleiro, acham o rastro, chega no Paulo Roberto Costa, finado, já morreu, aliás. Paulo Roberto Costa descobre que o cara tinha um Jeep, uma Land Rover, sempre tem uma Land Rover, né? O Silvinho Land Rover também no mensalão, o secretário do PT. Land Rover é da hora. Sempre tem uma Land Rover. Eu teria uma Land Rover se eu tiver dinheiro. A marca, né? A empresa que se cuide. Mas vamos lá. Aí você bate no carro, você bate na corrupção, você descobre petrolão. Então, assim, não é exatamente... será que aí naquela época o Marcos Valério era o carequinha do mensalão? Então, assim, eu acho que a gente tem que separar muito as coisas, porque quando a gente cai no Jacques Wagner, olha só, Jacques Wagner, pegar o personagem da vez. Mas aí você tá falando de quando vai a público as coisas. Jacques Wagner. Eu tô falando de conhecimento que o pessoal tem lá, quando tá lidando com... Você acha que eles não têm... Por exemplo, o Flávio Bolsonaro, ou os Bolsonaros, eles devem ter uma equipe de inteligência, se tivesse uma informação comprometedora sobre desvio no dinheiro do patrocínio do filme comprovada, até agora eu não estaria aqui defendendo ele. Se eu tô falando isso, eu tô falando com base naquilo não é esquisito, que foi publicado. Ele tem um monte de informação. Mas é uma informação. Eu não quero também ficar falando de Flávio Bolsonaro. Vazou uma informação. O vazamento jogar junto com o time. O vazamento foi seletivo, foi naquele site Intercept que aquilo ali presta serviço, a gente sabe que serviço esses caras prestam. O vazamento foi pensado ali, pegaram uma conversa, jogaram num site que presta esse tipo de serviço. E aí, isso aí foi, cara, na boa,
Aquilo ali foi de bandeja, não foi nem só de bandeja. Mas mostra alguma coisa. Pro PT, para a esquerda, isso foi de bandeja até para gente dentro da própria direita que não quer a candidatura do Flávio. Isso foi usado pela imprensa, que não quer a direita, a imprensa de esquerda. Então, assim, isso foi amplamente utilizado. Mas o Flávio foi atacado de A a Z, tá? A gente que se diz de direita, hoje em dia tem muita coisa, tem sabor de direita também. Mas enfim, o Flávio foi atacado pela direita e pela esquerda antes de dar a versão dele, sem que ele fosse ouvido. E aí ele vai lá e explica, olha, isso aqui é dinheiro privado, banco privado, para filme privado. Os caras estavam financiando futebol, estavam financiando Fórmula 1, evento cultural. Pô, então, agora o Jacques Wagner é dinheiro público, cara, é dinheiro do povo. Não, beleza. Eu acho pra mim, tipo... Ele era secretário do governo da Bahia. O Banco Master e o Banco Master, o escândalo Master é o PT da Bahia. O DNA tá ali. Não, tranquilo. Eu acho o PT ultra corrupto. Muito mais corrupto do que o Flávio Bolsonaro. Mas eu não acho que eles são... tipo... Se você pega um cara que ninguém falava, né? Cara, criou um banco novo e tá patrocinando todo mundo. Você não sente um cheiro esquisito aí? Eu sinto. Isso aí tá cheio, né? Então, mas é isso que eu tô falando. Tipo, as pessoas sabem. Tá cheio de gente criando banco novo hoje e fazendo negócio. Ah, não tá cheio de gente comprando todo mundo aí, não. Não é assim, não é todo mundo que tem esse tipo de grana, né? Cara, ele tava ali em financiou Brasília, o PT, inclusive, né? ali em Brasília, eu concordo com você, ali em Brasília ele comprou quem estava disposto a se associar, quem estava disposto ele tinha muito dinheiro, é muito estranho alguém ter muito dinheiro para jogar em política assim, porque isso não dá dinheiro. Mas eu acho que quando você tem um escândalo desse tamanho, como esse, você precisa olhar para não jogar todo mundo também dentro do mesmo cesto. Você precisa entender o que era dinheiro público, onde é que tinha negócio. Eu acho que Fórmula Por exemplo, 1, se o senador estão corruptos contra se o senador, se o deputado, se alguém... O que caracteriza a corrupção, Monark? O que caracteriza a contrapartida? Favores políticos. A contrapartida, o favor, você está certo? O favor, a contrapartida. E ele comprava favores políticos, né? Não, o que está dito, não. O Bolsonaro não teve favor político envolvido, não teve contrapartida. Que a gente sabe. Não, mas não teve. Então, a gente não tem bola de cristal, a gente pode trabalhar com futurologia, certo? Sim. A gente, nenhuma investigação comprovou nenhum tipo de contrapartida. Ah, sim, mas beleza. Tipo, se tiver, a história muda, mas eu não acho que tenha. Você tem um cara, aí todo mundo que não presta vai falar com esse cara, tá ligado? Aí o teu amigo vai falar com esse cara também. Você não fica desconfiado? Eu ficaria. Mas veja, de novo, a gente precisa dar a presunção de inocência. Beleza, tanto faz Flávio Bolsonaro, se não há prova dentro do processo de investigação, tá? E a investigação, eu defendo que ela corra para todo lado e que se investigue tudo sempre. Tem que jogar luz em tudo. Cara, a luz do sol é o melhor detergente. São todos envolvidos, cara. A luz do sol é o melhor detergente. Joga a luz em tudo e investigue em todos. Se você achar a contrapartida, aí o jogo muda, a história muda. No caso do Jacques Wagner tinha contrapartida. E tem outros nomes também que aparecem contrapartida. Né? Você vai lá na Bahia, você pega um cartão, o Credit Sexta, que nasce na Bahia, com o tal do Augusto Lima, o Guga Lima, que era um empresário que depois vira sócio do Vorcaro, nasce assim. Era um cartão de crédito consignado para o funcionalismo da Bahia. Ou seja, nunca ia ter inadimplência, porque o dinheiro é do governo, nunca ia ter inadimplência. Melhor pagador. Era o melhor pagador. Negócio incrível, não é mesmo? Sim, por isso comprar título do governo é ótimo. Por quê? Porque era uma rede de supermercado que ninguém queria comprar. E governo Tava indo a leilão, ninguém queria comprar. Aparece um cara chamado Augusto Lima, procura o secretário de Estado, que era o Jacques Wagner, no governo do Rui Costa. Rui Costa é o sucessor do Wagner no governo da Bahia e esse chefe da Casa Civil do Lula até ontem, até outro dia. Ele vai lá e fala o seguinte, vou montar um negócio aqui para você chamado Credit Sexta. Viram uma mina de ouro, esse Guga Lima, né, vira sócio do Vorcaro e fala, agora nós vamos espelhar esse negócio para um monte de Isso era conhecido, né? Uma informação que mas aí nós estamos dava para juntar os pontos. Aí nós estamos ali, mexendo com o dinheiro do povo. Então, mas beleza. Ali tem contrapartida. Então, beleza. Não, beleza. Então, eu acho que eles todos são corruptos. Eu acho que são todos corruptos. Mas a gente parte, eu não parto da premissa de que 100% que todos, que a generalização todos são corruptos. Todos, sem exceção. Não parto, eu acho que não. Eu acho que tem uma minoria que ao longo do tempo conseguiu se preservar. Porque, de fato, quando você fala assim, quando você olha para o jogo político, quando você olha para Brasília, aquilo ali tem muito teatro lá mesmo, mas ali também é um ninho de cobra, ali a pessoa entra e acaba corrompida ou se corrompe. Se você olhar, eu acho que, de fato, o cenário é favorável a isso mesmo, mas eu não acho que 100% das pessoas entram lá e saem corrompidas. Eu acho que tem gente que está lá e que luta por um Brasil melhor e por um Brasil decente.
que luta contra o cupim da corrupção. A corrupção é um cupim. Eu vou acreditar que você é esse tira cara, ela cara. depois... Os outros eu não acredito. Obrigado. Obrigado. Mas eu acho que tem gente honesta. Você ainda não lá. entrou, né? Não teve tempo. Ainda não. Quem sabe. Mas o fato é que eu acho que lá dentro tem gente honesta, sim. Tem gente honesta. Infelizmente não é a maioria. Não, beleza, tranquilo. Pra mim é um grande teatrão também. Pra mim é, tipo, tudo comandado pelas agências de inteligência. Lembra da época que o ministro, não sei qual que é o ministro, não lembro quem foi, apareceu com uns roxos na cara, como se tivesse apanhado pra caralho? Ministro do STF? É. O Toffoli. O Toffoli. Tipo, o que é isso? Tipo, quem que consegue espancar o ministro do STF, tá ligado? As agências. As agências conseguem. E aí, do tipo, se eu sou uma pessoa que tem muito poder, mas existe alguém que tem o poder de me espancar, meu poder é relativo, certo? Nessas horas a gente tem que acreditar na versão oficial, tem que ouvir pelo menos e aceitar a versão oficial. Assim também, né? Mas se você for aceitar a versão oficial de tudo, você vai virar um NPC, porra. Mas a gente não pode comprar, a gente também não pode comprar toda a teoria da conspiração. Eu acho que tem muitas histórias esquisitas mesmo, eu também acho. Porra. Pô, investiguei crime já na vida, um monte. Sabe o que é? Crime político. As agências têm muita tecnologia hoje, tem satélite, grampo em todos os celulares, eles conseguem ver as imagens por Wi-Fi, sabe? Chinês, inclusive. Chinês também, de todos os países. Eu acho que existe um governo mundial, tá? Né, que manda no mundo, né? E eles usam a tecnologia para coordenar a política. Então, tipo, eles sabem todos os podres de todo mundo. Eles sabem todas as movimentações financeiras de todo mundo. Tipo, esse negócio de movimentação financeira secreta não existe, entendeu? É tudo passado por um grande algoritmo de inteligência artificial que eles têm lá na Antártica, sei lá, em algum lugar aí escondido. É tudo mentira, tudo fake, pô, é tudo teatro. Eu acho que tem muitos interesses internacionais mesmo, como diz, da própria China, né? E acho que isso passa pela direita, pela esquerda, acho que tem mesmo. Eu acho que daí entrar em... Então, mas se for isso, não é só um teatrão, cara? Eu acho que tem teatro em várias circunstâncias, mas não acho que a política e que a política brasileira ela seja um teatro, porque... Poxa, sério que você não acha? Acho que não, cara, eu acho que tem muita gente... E se for? Se for um teatro, como que você lidaria com isso? Não, eu saio de cena, se eu estiver lá um dia e for um teatro, eu saio de cena no primeiro minuto. Será? Com certeza, mas eu não acredito que seja. Eu acho que tem algumas encenações sim, mas não acho que seja. Agora, fazendo um argumento a favor da sua candidatura, porque mesmo que seja um teatro, entendeu? Você pode ser uma pessoa que fala coisas que abrem a mente do povo. Tipo, um cargo político é um palanque, certo? Claro. Você vai ser chamado para entrevista. É a voz do povo. No caso de um parlamentar, ele precisa ser a voz do povo, principalmente na Câmara dos Deputados. Então, a Câmara Federal, aquilo que eu digo, que é quando você vai numa excursão, né, de escola, faz muito, então é a casa do povo. Então, nesse sentido, eu acho que Porta de entrada de uma democracia representativa. Você pode usar a sua candidatura como uma oportunidade de revelar ao povo os bastidores e revelar coisas de como que funciona, até para informar eles. Sim, não, mas eu defendo a transparência. Eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer, sabe? Porque o resto é meio... A luz do sol é o melhor detergente. Eu acho que tudo precisa ser o mais às claras possível, não tenho a menor dúvida. Na coisa pública, na coisa pública, você não está entrando na vida privada de ninguém. Você está falando da coisa pública. Se é pública é porque pertence ao povo. Quem é que paga a conta de luz do Congresso Nacional? Sou eu, você, Sim. Quem está com a gente assistindo. A gente paga aquela conta de luz. A gente paga aquele ar-condicionado que fica ligado o dia inteiro em todas as comissões. Fora as várias outras regalias, né? Sim, então, que eles têm. Então tem direito de saber. Só que a gente não Claro, sim, concordo. Então, mesmo que isso acarrete punições também. Então, né? mesmo porque o sistema é bruto, né? O sistema é absurdo. O sistema é bruto. A gente vive numa matrix de controle completo. Sem dúvida. É um show de Truman. Eu gosto de chamar de show, que a gente vive num show de Truman. Que o sistema, que existe esse sistema. Já assistiu isso, o filme Show de Truman? Já, Jim Carrey? muito bom. Então, é isso, a gente vive isso. A gente somos personagens dentro de um grande reality show que a gente chama de política, né, no caso. Muitas vezes é, como eu te disse, muitas vezes é. Mas eu acho que tem gente que leva a sério. Infelizmente não é a maioria. Não, mas mesmo que eles levem a sério, eles não têm a força para contestar o sistema. Mas sabe o que acontece? Por que precisa levar a sério, cara? Porque é a vida das pessoas. É a vida das pessoas. Não, a vida das pessoas passa por Brasília. Inevitavelmente passa. Passa pelas leis dentro do Congresso Nacional, passa por quem executa essas leis, né, quem formula,
quem executa e quem deveria só julgar se está de acordo ou não com a Mas que Constituição, formula e executa. mas que formula e executa. Nesse ponto a gente concorda 100%. E eu fui muito prejudicado por esse tipo de Não, coisa, tudo. né? Então eu te entendo, eu acho que é importante. Não, O povo não tá nem aí, e Silvio. aquilo que você passou, me levantei e me levantarei quantas vezes for possível Obrigado. do seu lado, porque o melhor exemplo para a gente tratar aqui de patrulha, censura, perseguição, inconstitucionalidades, é o melhor exemplo. A letra fria da lei não foi exercida, Não foi simplesmente respeitada. não foi respeitada. Passaram por cima pra me calar, né? Porque E conseguiram. Mas aí que tá. E no ponto que a gente concorda. Numa ditadura de toga, quando a gente tem uma ditadura, a primeira arma, a primeira ferramenta empregada é a censura. A censura, ela faz parte de toda a ditadura. Claro, que é o tem que calar. ter, né? É o calar, ela é obrigatória, é calar. Sem censura, como que você vai manter a ditadura? É né? assim, Se o povo começar a reclamar demais. É assim na China, era assim na Assim no Venezuela, mundo inteiro. é assim no mundo inteiro. Na Rússia, é assim onde... Nos Estados Unidos. Exatamente. Não, Estados Unidos não. Ah, Censura? claro que é, Não, claro Estados que Unidos é. Não. O pessoal lá morre, Charlie Kirk, os caras vão lá e matam. Não, aí não. Aí não Mas concordo. não mataram o Charles Kirk? Não, mas são coisas diferentes. Ali Porra, não é uma censura isso aí? eu acho que aí é a esquerda que mata. A Acho que aí esquerda- não foi uma censura partindo de um órgão governamental, é isso que eu estou dizendo. Ah, eu tenho certeza que tem dedo das agências não ali. parte de um órgão É um de dedo das poder agências. esse tipo de censura. No caso dele foi ele assassinado como outros líderes, ó, Miguel Uribe, como tentaram matar o Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, então candidato naquele 6 de setembro de 2018, Minas Gerais. Mas né, já militante saiu de documentos que esquerda. a CIA matou Teve Kennedy. o caso do primeiro-ministro japonês, você teve... Não, então, mas estou dizendo, vários casos. Você viu essa última campanha na Colômbia agora, que a direita venceu. O candidato da direita, o Abelardo de la Espriella, ganhou do candidato do Gustavo Petro, que é um ex-guerrilheiro. Esse sim é um terrorista, o atual presidente da Colômbia. O candidato dele era o Ivan Cepeda. Ele andava com papamóvel, ele fazia discurso dentro de uma cúpula blindada, ele não ia, acho que ele não ia ao banheiro sem colete à prova de bala. O que ganhou ou o que perdeu? Não, o que venceu. Ah, tá. O que venceu a eleição. Porque ele tinha medo de ser assassinado. Todos esses caras que a gente está citando aqui, todos esses nomes, presidente Bolsonaro, falando, o Miguel Uribe lá na Colômbia, eu falei do Japão, não falei? Sim, O Kirk que você Shinzo está Abe. citando, o Shinzo Abe, o Kirk, e tem outros. Se a gente parar para enumerar, são todos líderes de direita, todos eles que foram ou assassinados ou tentaram assassinar. Donald Trump. Tentaram matar o Trump. Por 1 milímetro a bala não matou o cara. Não foi? Então, assim, o rótulo de extrema-direita, que tanto a esquerda quanto a esquerda nas redações, a esquerda na imprensa gosta de utilizar, não é utilizado para a extrema-esquerda. Começa por aí. Mas a extrema-direita ela é violenta, perigosa, é isso que eles tentam passar. É mentira. Quem mata são as Quem galera mata de é a esquerda, né? Esses líderes todos E sofreram... só existe todos- extrema esquerda, não existe média esquerda hoje não em tem dia. franja do outro Não lado, né? Só tem só franja tem para um isso, lado. é. Sendo que a esquerda é a mãe, a autora do Nós contra Eles, nasce da boca do Lula. O Nós contra Eles nasce do Lula, o Nós contra Eles... Mas não, isso aí é uma política do governo ele mundial. é permanente em todas as campanhas do PT, desde que o PT existe. É o dividir pra conquistar. O PT nasceu em fevereiro de 1980 e em todas as eleições que eles disputaram, desde o surgimento do PT, o Nós contra Eles existiu. Aliás, o Lula vem do Nós contra Eles, que é o chão de fábrica do sindicalismo de onde ele vem, que é contra o patrão, que é contra alguém, é sempre contra. O Lula é sempre contra. E ele é sempre o bonzinho, né? Ele é sempre inocente. Tudo Eu acredito que o Lula é agente da CIA, cara. A CIA? Você acha que ela é viagem demais? Teoria da conspiração demais? Nunca parei pra pensar nisso. Eu acho que é, pô. Saiu uma notícia aí que a CIA já sondava o Lula antes da fim da ditadura militar, Eu pô. acho que não. Eu acho que o Lula ele é um político. Que é estranho, né? Um cara que era... Se tornou um político profissional. Ele vem sindicalista dos anos 70, grevista, sempre foi um piqueteiro, nunca trabalhou direito na vida, né? Se é que um dia trabalhou. Acho que o último registro dele em carteira deve ser em 1976, nas indústrias Vilares, lá no ABC Paulista. dá trabalho tomar um país, hein? Ele tomar o país, você diz? Né? Ele tomando o país, é um trabalho, né? Não é fácil fazer isso. Ele Eu vem... acho que ele trabalhou bastante nesse sentido. Ele vem dessa área sindical e o PT tem um braço sindical muito forte, tem o braço da pastoral, né, da campesina, no caso da Igreja Católica, tem o pessoal mais acadêmico, tem algumas universidades hoje que ainda tem muitos... Todas, né, praticamente. Principalmente as públicas, né? A USP, meu Deus. A USP, a Unicamp... Então, as federais, de modo geral. Então, da formação do PT em 1980, o Lula continua sendo o principal líder,
desse partido. Acho até que o PT morre sem o Lula. O PT vai desaparecer praticamente, vai virar um partido nanico sem o Lula. E o Lula, por ser esse líder da esquerda, ele acaba, num dado momento, se tornando um Lula aceitável, né? Que é quando o Fernando Henrique, ali foi o primeiro momento do Teatro das Tesouras que muita gente não parou para pensar, porque o PSDB era o antagonista do PT de novo. Mas ali, quando o Fernando Henrique não apoia o próprio candidato do PSDB, que era o Serra naquela eleição, quando ele entrega de presente aquela eleição para o PT, é que o Lula surge para ser o Lula. Então, mas isso não parece que tudo é coordenado? E aí, no poder, com muito dinheiro, com apoio da imprensa, favorecendo os bancos, aí fica fácil, né? Mas não parece que é tudo coordenado por uma força externa? Eu acredito em globalismo, né? Acho essa tese assim, dos governos mundiais, da governança mundial, acho muito esquerda, assim, até. Você acha esquerda? A tese de você ter uma governança mundial, né? Acho que é uma Mas coisa tem, que a esquerda sempre pleiteia essas coisas. Na China, sabe até essas próprias grandes organizações, elas Mas eles já conseguiram, isso. Já criaram, pô. Grandes entidades, eles já criaram, pô. Não. Você acha que não? Você acha que os países são independentes? O Lula não é operado por isso. Eu acho que o Lula, claro eu acho que a esquerda, de uma certa forma, ela adere a essas corporações todas, mas eu não acredito. Acho que o Lula é outra coisa, cara. Acho que o Lula, ele é totalmente... o Lula foi um camaleão dentro desse. Mas ele apoia as agendas do Fórum Econômico Mundial. Ele foi mudando. Por que ele apoia tudo que os caras apoiam? Não, então, de novo. Você acha que é ao acaso? Não, essas organizações mundiais, esse globalismo, Por que ele apoia essa parada? Por isso que eu falei toda? que é da esquerda. Eu acho que a esquerda tem essa linha. Mas se está todo mundo sendo coordenado por um aparato mundial, não é um governo mundial? Não, eu acho que a gente tenha isso efetivamente. Eu acho que a esquerda flerta oficialmente, eu né? acho que a esquerda flerta com isso bastante, mas não acho que a gente tenha isso oficialmente. Eu acho que o Lula vai virando um camaleão hoje. O que é o Lula hoje? O Lula hoje é o presidente do sistema. O Lula é o que o governo mundial quiser que ele seja. O Lula é o presidente de um consórcio de poder que foi formado no Brasil, PT-STF. O Lula foi reabilitado para disputar uma eleição. O Lula sofreu condenações por juízes de verdade em várias instâncias e vários juízes por corrupção. O Lula passou 580 dias naquela cela gourmet em Curitiba e depois o Estadão chamava de cela comitê, porque lá ele fez campanha lá também. Uhum. Então, a partir dali ele é reabilitado pelo STF, que precisava anular a Lava Jato. Né? A árvore estava toda envenenada, segundo o STF, precisava acabar com aquilo. E o Bolsonaro ajudou, né? Para que muita gente voltasse para a cena. E aí, nesse momento, o Lula vira presidente da República na eleição que a gente sabe como aconteceu. A eleição de 2022 foi uma eleição onde a justiça eleitoral prejudicou a direita o tempo inteiro. A justiça eleitoral teve lado. O certame foi maculado. Pô, todos os influenciadores, jornalistas, todo mundo que não estava disposto, que não topava a volta do Lula ao poder, foi punido. Todo mundo perdeu rede social, outros tiveram contas bancárias bloqueadas, passaportes retidos. Por organizações internacionais, inclusive, né? Que é a mídia que ajudou, não, concordo. YouTube. Concordo, teve interferência a favor desse consórcio de poder por parte dos Estados Unidos. Nesse sentido, teve interferência. Teve o SID. O SID, exato, concordo. Então, o Barroso admitiu governo mundial, pô. Isso Luiz Roberto Barroso, quando foi E como que isso não é governo mundial, caramba? Acho que tem camadas aí de debate. Mas o fato é que isso aconteceu. O Lula virou o presidente que esse consórcio... Aquela cena, quando a gente tem o quebra-quebra, né, o vandalismo no 8 de janeiro, aquela cena deles atravessando a praça, o Lula de braço dado, com o Lewandowski, a Carmen Lúcia, o Barroso, aqueles ministros... Aquela cena, para mim, é uma cena que reflete a defesa da democracia, coisa mais ridícula, mais patética. O que eles estavam fazendo ali era defendendo o consórcio de poder, estabelecendo a formação do consórcio de poder. E a mídia comprou isso, a imprensa é parte desse consórcio. A mídia endossou, mas... Até dentro da própria imprensa, da grande imprensa, que eu chamo, imprensa tradicional, imprensa todo mundo, eu sou imprensa, né? Pelo menos até dia 30 de junho de 2026 trabalhei na imprensa. Mas fato é, sou jornalista de formação. Fato é que até a grande mídia, aquela mídia que é abastecida com o dinheiro da Secom, você viu quando a Globo recebeu 267 milhões de reais do governo, de propaganda. Não, o Lula deu. O site Poder 360 tem um ranking de quantas vezes o Lula e seus ministros deram entrevista para cada um dos veículos de comunicação.
É disparada, a Globo aparece no topo do ranking, não é à toa. Aquela Também é a maior fala emissora, aquela fala do sendo um William pouco Bonner, justo. Ah. William Bonner na sabatina aos presidenciáveis, vocês lembram disso? Candidato, o senhor não deve nada para a justiça, candidato. Olhando para o Lula e falando isso na bancada do jornal da televisão aberta, mais assistido do país, isso é um recado mais do que claro. Se isso não é você aderir ao consórcio, é o quê? Então, mas se o consórcio manda, e então aí? o Lula que é a o gente faz? presidente deste consórcio. É. O que precisa Como acabar que tira o para o bem? consórcio? Aí a gente volta na democracia e na Constituição. Ah. Para o bem da nossa democracia, precisa acabar com esse consórcio de poder. E como que faz isso? Ele é patrocinado por Estados Primeiro Unidos? é caralho? tirar o Lula do poder pelo voto popular. Tá. Primeiro, Eu até acredito que é possível que ele primeiro perca. eleger o Flávio Bolsonaro, que é o único candidato viável e possível para derrotar o Lula. Segundo, elegendo uma maioria de um Congresso Nacional que não seja alinhado a esse consórcio, que não seja alinhado ao projeto de poder do Lula do STF, PT-STF. Principalmente o Senado, porque o Senado tem prerrogativa para tirar ministros do Supremo Tribunal Federal, prerrogativa constitucional por meio de impeachment. Sim. E terceiro, que quando você tiver um presidente novo, ele indique essas cadeiras do Supremo e não coloque lá mais 4 petistas para fazer parte do clubinho, para fazer parte de uma patota, para manter o ativismo político. Então, esse é o caminho. O caminho passa pelas urnas, não? Pelo voto popular, por tirar o PT do poder, por tirar esse ciclo de atraso, já que o Lula é o presidente desse consórcio. E depois, aí sim, com um novo, O Jorge Soros, o presidente com um do novo consórcio. Congresso. Soros manda muito. Né? Mano. Com um novo Congresso Nacional, aí é possível você tentar mudar o jogo. Esse é o caminho, dentro de uma democracia, jogando dentro das 4 linhas, é o caminho possível. Ah, legal, cara. Massa. É que, desculpa, eu sou... Ah, cara, sabe qual que é? Se eu falar a real pra você, eu não acredito em nada disso, mano. Não acredito em nada disso. A gente tem... Mas eu entendo. A gente tem que ter eu razões entendo. para lutar. Vai lá, manda ver. Não, manda a gente ver. tem razões para lutar. Manda ver. Eu acho que as razões para lutar... É legal, é um jogo legal. É a gente acreditar, por exemplo, cara... muita gente tem... Eu sou pai, né? Então, você tem filho, você vai ter neto. Se a gente não acreditar que é possível deixar um mundo melhor, um Brasil melhor para eles, bom, então a nossa vida não vale de nada, cara. Acho que então, vai ficar nosso melhor com a propósito não vale de tecnologia. nada. A gente vai ter robô pra trabalhar pra Sabe? gente e tal, aí vai ser mais da hora. Mas tá muito longe isso. Não sei se tá tão longe não, eu tô viu? pensando em 2027 já. Ah, não, tá muito tudo longe. bem. A gente precisa acreditar Mas que... em uns 10 anos vai ter robô aí Eu já, quero hein? acreditar que essas crianças... seus Eu quero acreditar filhos vão que ver essas isso aí. crianças elas não vão viver num governo do PT. Mas Eu acho quero que se acreditar melhor... que eles não vão viver numa ditadura da toga. Eu quero acreditar que eles não vão viver debaixo do comunismo. Eu quero acreditar que eles não vão viver numa Venezuela melhorada, porque a Venezuela chegou ao fundo do poço. Eu quero acreditar que eles não vão viver num país socialista. Não, eu quero acreditar Eles já que eles vivem, vão viver... né? Num país socialista. Não, socialista não. A gente é mais socialista que a China, inclusive. Acho que não. Com certeza, cara. Acho que não, graças a algumas ferramentas que permaneceram intactas. Nada é nosso aqui nesse Eu país. acho que Você paga IPVA, não? IPVA pago. O que é o IPVA? É o aluguel do carro que é seu, certo? Olhando por esse lado, sim. Mas Porque é. você está pagando imposto e você não tem de volta um bom serviço. Mas isso é para tudo. Se você parar para Mas pensar... isso é socialismo, certo? Sim, claro. Não é que nós estamos debaixo de um socialismo. Hoje a gente não vive num socialismo. Eu acho que sim, Eu cara. acho que a ideia do PT é implementar, mas não implementou. Já Se a gente implementou, parar para já. comparar com a Venezuela, é bem diferente. É que a Venezuela... É que também não dá pra simplificar assim, né? A Venezuela... Acho que a gente não pode dizer que a gente vive um regime socialista. Acho que não. Total socialista, Não, cara. Como Acho que assim? não. Total socialista. Como assim? Acho que não. Acho que o A sonho- gente tem que pagar o sonho- aluguel do carro, o- aluguel da casa. Os políticos roubam pra caralho, não tem que seguir a lei. Tipo, é tudo máfia. Quem decide... Não, a gente tem- a mídia tá junto com o Estado. Eu acho que algumas ferramentas democráticas ainda funcionam. Infelizmente Tipo qual? não são todas, mas Qual funciona, cara? algumas ferramentas continuam funcionando. O Congresso está aberto, por exemplo. Tá Tá lá. aberto, mas tá aberto sob na funcionando. coleira do STF, Não tá caralho. funcionando bem, mas eu prefiro ele aberto. Então, beleza, Mas eu mas prefiro ele aberto. você percebe que isso é só a imagem, é só pro povo ver, mas na realidade o que funciona é O tudo Congresso coordenado. Nacional já foi fechado várias vezes ao longo da nossa história. Ele tá fechado, cara. Eles fazem o que o STF mandar. Em todas as décadas possíveis. Senão vai preso. Em todos os regimes possíveis, em todos os períodos históricos do Brasil, o Congresso já foi fechado várias vezes, até por ditaduras, até por regime militar. E fato é que todas as vezes em que o Congresso foi fechado, nunca foi bom. A gente falou agora, por exemplo, do próprio AI-5. Nunca foi bom. Sempre que o Congresso é calado, é a sociedade que está sendo calada. É o povo que está sendo calado. Então eu prefiro o Congresso aberto. Estou dando um exemplo. O povo tá Mesmo sendo que ele calado, funcione mal. cara.
povo tá sendo calado pela toga. Mas pra gente conseguir Com o mudar esse Congresso jogo... lá não faz nada. Não, de novo, a gente O volta... Congresso tá aberto, mas tá fechado. Só ele tem uma aparência de aberto, mas a prática de fechado é tipo já assistiu aquele episódio do Chaves, do mas sucos? eu concordo com você É que o suco de maçã que parece de laranja, mas tem gosto de tamarindo. sabor de alguma coisa. É, sabor aberto, sabor aberto. O fato é, eu concordo com você que o Congresso Nacional tem horas que dá, igual a lojinha do interior, que você olha e fala assim, pode fechar e colocar uma faixa, passa-se o ponto. Porque é fato. Fecha aí, ó, transfere porque ali fechou. Concordo que tem horas que parece, mas tem horas que dá algum sopro de vida. Por exemplo, quando o Bessias foi recusado, o nome dele foi recusado pelo Senado, o Congresso respirou. Foi um respiro. Ah, mas é um alento. Ah, mas é um alento. É um alento de que é uma migalha que eles dão ali mas a engrenagem andou. Sempre que a engrenagem anda, a gente precisa... Eu sempre olho o copo mais cheio, não tem jeito. Sou otimista incurável. Sim. Então, o fato é que se a engrenagem andou, é sinal de que ela pode andar ainda melhor. É sinal de que você precisa só colocar ela no jeito. Você precisa mudar o mecânico. Só que, então, vamos demitir todos aqueles mecânicos que estão lá e vamos colocar um monte de mecânico novo para fazer aquela máquina funcionar bem. Então vamos tirar todos aqueles deputados que estão lá, aqueles senadores, os que foram impossíveis, os que não fizeram nada, os que não prestam, que eles têm telhado de vidro, que não faz a máquina andar porque tem medo. Tira eles de lá, demite todo mundo e põe fôlego novo. Põe gente nova lá para fazer a máquina funcionar. Então, mas não fecha a fábrica. Não joga a máquina fora. Tá bom, eu não vou ficar discutindo. Você é otimista e incurável, né? Tá certo, cara. Beleza, tomara, torço por que você esteja certo, entendeu? Porque seria melhor que você estar certo do que eu estar certo, porque se eu tiver certo, o negócio é muito triste, entendeu? Futuro do Brasil, a Constituição e o Parlamento, cara, são os dois únicos caminhos, isso é histórico, isso eu é já mundial. acho que quem vai melhorar a nossa vida vai ser os robôs, entendeu? Os Pode caras vão criar um monte de robô, um monte de tecnologia nova. Eu sou entusiasta da tecnologia, do meio científico, pode ser, tomara que a gente chegue nesse lugar, mas pensando agora, já em 2027, a gente precisa de uma solução. A gente precisa tirar o paciente da UTI primeiro, para depois a gente ver que tipo de tratamento a longo prazo a gente pode dar para ele. Mas primeiro a gente precisa tirar ele da UTI, precisa tirar ele daquela cama. E a nossa democracia está, infelizmente, na UTI. A gente precisa tirar ela de lá. Para mim, morreu faz tempo, tá enterrado 7 palmos debaixo da terra e o padre já fez a missa. Eu acho que enterrado ainda não. Deus já levou a alma para o céu. Tá respirando por aparelhos. E o único caminho é você seguindo a Constituição, você acreditando no parlamento. Sempre foi assim. Se pensar na história, cara, vamos lá. Mas, ó, deixa eu... Vamos pegar a história... Pega a história de Constituição e de parlamento, Monark, para você ter uma... Mas vamos pensar em teoria dos jogos aqui um pouquinho. Teoria dos jogos. Você tem 2 times, certo? Um time tem que seguir todas as regras para jogar. É o mesmo jogo. Esse é a direita. É a direita. E o outro time não tem que seguir regra nenhuma. Essa é a esquerda do Lula e do STF. Beleza. Não, o STF é o juiz. Na teoria dos jogos, que time ganha? A esquerda. Mas há razões para lutar. Qual? Cara, acabei de te dar uma. Pra mim, a gente tinha que revolucionar e mudar tudo. Eu quero que todas as crianças, eu quero que os filhos e os netos tenham uma vida melhor. Então, para isso já é um propósito pro correr da vida. Isso já é um propósito fabuloso para você viver. Mas você entende que a probabilidade de vocês perderem, a maior probabilidade é que o próximo tenha uma vida melhor. É para isso. Política é isso também. Você não entra na política. Quem entra na política para ganhar dinheiro é bandido. Começa por aí. Ninguém fica rico na política. Ficou rico como político é bandido. Esquece. Flávio ficou rico, né? Quem? Flávio. Na política? É. Não, ficou rico. Nem sei se ele é rico, mas ele ganhou dinheiro com a vida privada dele. Não tem um monte de mansão. Tem sim. Mas ele ganhou dinheiro, a família dele, no caso a mulher dele. Isso aí não era política. A mulher do Xandão é ricona também. Depois agora ele terminou, né? Que ela tava traindo ele com o Xandão não chama de Xandão, mas o Alexandre de Moraes não deveria fazer política porque ele não é político, né? Aí tem uma diferença. Mas você dizer, o cara ficou rico, também jogar desse jeito, jogar o cara na lama sem olhar com calma se de fato ficou, a quem pertence, imóvel A, imóvel B, se tem, se não tem. Ele é um anjo. Senão a gente joga todo mundo no Mas tá todo mundo no mesmo balaio, cara. Mas olha só. Mas tudo bem, Dani, você não vai ficar... É porque senão eu fico chato pra caralho aqui. Não, mas o debate é bom, é saudável. Sabe quem quer entrar no debate? É a esquerda. A esquerda, se você tivesse com um
petista aqui, ele não estaria conversando com você. Primeiro eu queria dizer para você que o Lula não sabia de nada, que o Lula não conhecia o sítio de Atibaia, que o Lula é inocente, que o Lula acabou com a fome 7 vezes e depois a fome voltou e já acabou de novo. Essa fome então, que não acaba, né? Quem não quer conversar se a Glaze tivesse aqui o Lindbergh... Não, mas é que eu acho que eu tô me repetindo aqui também. Não, de jeito nenhum. É que eu, de verdade, eu acredito porque... a gente já falou, né, que você também gosta muito de história, né? Eu sou um eterno estudante de história. Se a gente olhar para a história, cara, a história, do mesmo jeito que você falou, é preciso sempre uma revolução, é preciso ter um choque, mas às vezes o mecanismo é só você cumprir a lei. É só você acreditar que se a lei está lá e você seguir, e cada um dos poderes exercer a sua independência, se cada um ficar dentro do seu quadrado, o jogo funciona. O que não dá é para você ter um poder achando que ele é maior do que os outros. E é isso que aconteceu no Brasil. Com essa narrativa, com essa falácia de defender a democracia contra a extrema-direita, isso só nasce porque o Bolsonaro... É um disfarce perfeito, porque a eleição do Bolsonaro, de uma certa forma, ela foi uma surpresa para muita gente. Ela surpreendeu muita gente. Eu não muduvido que tenha tido mutreta lá, não. Os caras não esperavam, os caras achavam que o Geraldo Alckmin ia ser presidente. Geraldo Alckmin tinha o dobro do tempo de televisão, todos os partidos apoiando, todo mundo achava que o Alckmin ia ser presidente. Não, você acha que o Alckmin é vice do Lula por quê? Porque o Alckmin é o nome do consórcio, ele é o nome do sistema, foi colocado na chapa do Lula por isso. E ele, Alckmin, acredita que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Né? Como foi que ele se tornou o político que se tornou, porque o raio caiu uma vez, ele acha que vai cair 2 vezes. Março de 2001, foi 6 de março de 2001, foi quando Mário Covas morreu. E é o Alckmin, que até então era vice do Covas e só um ex-prefeito de Pindamonhangaba, se torna governador de São Paulo. E é o cara que passou mais tempo à frente do Palácio Bandeirantes, 4 mandatos. Né? Então ele acha que o raio pode cair 2 vezes e ele ser presidente do Brasil. Só pode ser isso. Pode ser. Mas ele é o nome do sistema nessa chapa. Uhum. Né? Então, se você parar a pensar dentro dessa estrutura, foi o que aconteceu no Brasil. Mas precisa mudar. Como é que muda? Muda pelo voto. Muda pelo Congresso. Muda pelo voto? Tá bom, beleza. Eu não vou curar seu otimismo e eu desisti de tentar fazer isso também. Vou falar sobre jornalismo um pouquinho. Opa. E aí, cara, da hora ser jornalista? Depende. Você começou nisso por quê? Puxa, vamos lá para trás. Minha paixão sempre foi história, né? Tanto que quando eu prestei vestibular lá atrás para jornalismo, eu prestei jornalismo e história ao mesmo tempo. A minha ideia era fazer as 2 faculdades juntas. Eu até entrei em história, quando eu completei um primeiro ano de jornalismo. E por que você virou jornalista? Falo pelos cotovelos, não posso ver o microfone, começa a falar. Isso é bom. Para um podcast é bom. O podcast funciona. E segundo, porque eu escrevia bem, gostava de escrever. Eu venho do impresso, né? Na verdade, o microfone foi o que aconteceu. Porque, na verdade, eu venho do impresso. Comecei trabalhando no jornal. Trabalhei 12 anos na Folha de São Paulo, depois fui editor da Veja por 6 anos. Entendi. E era da hora o trabalho lá? Um livro. Sim. Você tinha... Era outro jornalismo, né? O jornalismo como eu conheci não existe mais. O que aconteceu? Tipo, você tinha liberdade editorial? Eu sempre tive liberdade editorial. Nunca sofri censura. Nunca? Não. Nem pressão dos chefes, não, no caso? Nunca sofri. Não tenho episódio. E o que mudou? O jornalismo como eu conheci não existe mais. O que aconteceu? Porque hoje em dia você tem militantes de redação, eles tomaram, e é sempre do mesmo lado, né? Sempre de esquerda. Uhum. A militância política ideológica tomou as redações. Entendi. Hoje, teve uma pesquisa aí que falou que era 80 e tantos por cento, 87%, se não me engano, dos jornalistas se declaravam de esquerda. Eu acho que esse número é maior. Eu acho que você acha ali um aqui, outro ali. Eu acho que é menos de 5% não é de esquerda. A grande maioria é de esquerda. Então, isso lá atrás, ainda que fosse, tinha um certo filtro. Entendi. Tinha um certo cuidado. Não era igual hoje em dia. Você tinha um certo cuidado. Você quer um exemplo? Por mais de esquerda, né? A gente voltou lá, vamos voltar para a Folha de São Paulo, onde eu trabalhei 12 anos. Por mais de esquerda que os jornalistas que estavam lá, né? Até em cargos de comando da Folha, naquela época fossem, eles não impediram a manchete do Mensalão. A manchete do Mensalão é um 6 de junho de 2005, era uma segunda-feira. 6 de junho de 2005. Uma manchete da Folha de São Paulo que dizia: governo Lula pagava uma mesada de 30 pau. Diz Jefferson, era o Roberto Jefferson. A Folha não impediu essa manchete. Né? Nós estamos voltando lá para trás. Então, assim, eu acho que tinha... Hoje em dia, eu acho que está muito... De novo, vamos falar da Globo. Acabamos de mostrar um exemplo. A Globo, maior número de entrevistas, uma bolada maior do que o dobro, né? Mais que o dobro das outras emissoras. Conjunto. William Bonner, no meio do Jornal Nacional, numa sabatina, numa eleição, candidato.
O senhor não deve nada pra justiça, candidato. Nada profissional. Tem né? a foto, tem a cena, tem vídeo, que esse vídeo rodou as redes sociais, jornalistas se abraçando depois que sai o resultado do Lula. Jornalistas da Rede Globo se abraçando. Então, ó, se é isso daí, meu irmão. É imprensa parcial. É imparcial. Entendeu? Então, assim, eu virei jornalista por isso, cara, porque a questão da como eu escrevia bem, os professores na época incentivavam muito. Pô, E na época não tinha chat GPT. eu colocava redação para concorrer em prêmio, essas coisas, e ganhava, ou ficava lá bem e tal. Eu gostava muito de escrever. E aí isso foi, bom, vou ser jornalista. Você mas ganhou eu um prêmio, gostava né, recentemente, troféu imprensa, né? Um negócio assim? Não, acho que o último que saiu foi a indicação ainda dos top 20 do Entendi. IBEST. Eu tenho prêmio na carreira. Tenho uma Aham. PCA de Grande Prêmio do Rádio, eu tenho troféu imprensa já no passado, em televisão, um programa que eu fazia na Rede TV. O programa ganhou, não fui eu, né? O programa ganhou naquela época. Tem outros prêmios, mas assim, aí naquela época, cara, decidi pelo jornalismo porque História ia ser uma segunda faculdade que eu entrei depois, até na USP. Legal. Mas não cursei. Fui cursar depois de velho, entendeu? Então, assim, por isso que fui pro jornalismo. E o meu negócio era escrever. Meu sonho era trabalhar na Folha de São Paulo. E qual que era Gostava o- da Folha era de São sempre Paulo política? pra caramba, porque achava que a Folha, mesmo aquela coisa, a Folha é mais de esquerda, que o Estadão era mais de direita, mas eu gostava da Folha, cara, porque eu ia comprar jornal quando era. Comprar jornal pro pai, Na essas banca, coisas, eu ia tá. comprar jornal na banca, às vezes até só para ler o caderno de esportes que fosse, né? Queria ver. Mas eu comprava jornal, eu gostava do estilo da Folha, gostava. Aí quis trabalhar lá, graças a Deus trabalhei Legal. 12 anos, bastante tempo, em São Paulo, Brasília. Aí depois Eles pagam bem, não? Depois eu queria trabalhar na Na Veja. Folha, jornalismo. Eu não sei hoje em dia como é que tá um salário Na de uma época redação, lá, mas jornalista na não ganha bem, de modo geral. Com Não? exceção das grandes estrelas aí que estão em grandes emissoras e tal, o jornalismo, de um modo geral, o jornalista não ganha bem, não. Não, entendi. Não. E tanto que é a mesma coisa, jornalista rico só se for estrela de emissora. Senão, ou o cara que achou algum nicho, achou alguma coisa, mas é raro. Jornalista, de modo geral. E aí depois eu queria trabalhar na Veja e também, de novo, fui muito feliz, cara. Fui muito feliz porque eu fui ser editor da Veja, fiquei 6 anos na Veja. Saí da Veja quando a Veja praticamente estava Como que é acabando. o trabalho de editor, cara? Trabalho de editor é diferente do trabalho de repórter. Na Folha eu fui repórter por 12 anos, São Paulo e Brasília. Na Veja eu fui editor. O editor, ele é um líder de equipe, ele é líder de repórteres. Então ele vai pegar o material que o repórter vai trazer. Eu fui, nesse caso, de texto, né? Nessa época era texto, não editor. Tem editor de rádio, tem editor de televisão, tem... O editor de texto, ele vai pegar aquele material e ele vai... É você que escolhia as matérias que iriam pro Não, jornal? a pauta ela é debatida com os repórteres. Os repórteres debatem a pauta com o editor. Depois, o editor leva essa pauta para... no caso do jornal, ele decide a pauta e ele publica na editoria dele. Então, se é uma editoria de política, tem a política. Editoria de esporte, tem esporte. Mas, no caso de uma revista... Por exemplo, as editorias levam as suas principais pautas para uma direção da redação. Entendi. E aí o diretor de redação, a figura do diretor de redação, decide quais é que vão sair numa revista. Entendi. Mas isso estamos falando do impresso também, né? Mudou para o digital. Eu peguei a transição do digital. Né? Qual época você prefere, o digital ou impresso? Eu prefiro... você fala... O que você acha que da forma como o jornalismo era praticado, ou você fala, por exemplo, o digital, não dá para discutir que o digital, ele é veloz, ele presta serviço de uma forma, cara, vou dar 2 exemplos para você dar risada. Por exemplo, olha o que é a prestação de serviço do digital e o que é a prestação de serviço na época do impresso. Eu me lembro da Copa de 2002, que o Brasil foi pentacampeão. A Folha de São Paulo tinha um número telefônico que saía no jornal. Então, vamos supor, o jogo da Copa, a Copa era um fuso contrário, né? Foi na Coreia e Japão. Uhum. Então, o jogo era na madrugada. No dia seguinte, o cara acordava e aí ele pegava a Folha de São Paulo. É claro que não tinha o jogo da madrugada, o resultado. O jornal fechava 11 da noite e o máximo uma troca na primeira Faz página, sentido. 1 da manhã. Só que tinha um número. Ele ligava naquele número pelo telefone Pra e aí perguntar. tinha uma gravação. Nesta madrugada, o Brasil venceu a Inglaterra por 2-1 de virada, com gols de Ronaldinho Gaúcho. Então, o cara então, assim, isso é a diferença do digital. Hoje em dia, cara, Não, imediatamente tá... só com o celular na mão. Sim. Então, assim, do ponto de vista de prestação de serviço, de agilidade, não se compara, não existe comparação. Ficou mais Mas, divertido trabalhar? mas tem um lado romântico. Tem um lado romântico gostava do lado do impresso. jornal impresso. Com as coisas, o processo era muito mais lento. E por ser mais lento, essa cadência toda
dava, não é só o glamour, mas ela tinha mais musculatura. Então você tinha aquelas reportagens de fôlego, sabe? Você tinha aquelas reportagens que o cara passava numa revista e o cara às vezes ficava um mês fazendo uma matéria. Uhum. O cara ficava e era mais investigativo, 15 na época, dias, né? muito mais investigativo. Aí você bateu no ponto. Hoje em dia o furo é instantâneo. Se você tem um furo, que é o furo jornalístico, né? Você tem um furo jornalístico, você dá na hora. Mas você vai guardar pra quê? Você toca o celular e você publica onde? Aliás, onde é que o cara publica? Nas redes sociais. O cara corre no X, publica no X. Faz um vídeo no Instagram. Publica no Instagram. Na hora. Sim. Naquela época ele guardava o furo a 7 chaves. Aí quando o furo estava pronto, tinha passado pelo editor, o editor pegava aquele furo e falava, nossa, a gente tem um super trunfo. Aqui, olha eu dando uma de velho, né? Super trunfo. Né? Super trunfo? Eu joguei, não é tão velho assim. Tem que entregar. A pessoa ainda joga Tem que entregar minha barba branca. Mas aí que tá, o cara pega esse furo, leva pro diretor de redação, o diretor de redação aprova, né? Tem uma série de filmes super legais. Sim, lembra, sim. Não? Walter Gates, era mais. É o caso do Walter Era mais Gates, style. né? Tudo no passado. Esse aqui eles chamam de bingo, coisa que eu sempre falo em todos os podcasts. Mas eu acho que o passado era mais. O passado em geral tinha mais glamour. Você falou de glamour. As coisas eram mais respeitáveis antigamente, sabe? Hoje em dia tá tudo muito rápido e por estar rápido todo mundo faz e por todo mundo fazer perde um pouco do glamour. Tipo. Perde um pouco do cuidado. As coisas não têm mais o cuidado que tinha antes, sabe? Ah, sim. Eu acho que sim também. Então, acho que nesse sentido... Mas tá mais democrático hoje em dia, né? O que é bom. O digital deixa tudo... E tem mais diversidade de opinião também. Então, e aí, qual é o ponto máximo da democracia da informação? É as redes sociais hoje. Sim. Hoje o ponto máximo Por isso que eles estão querendo Por isso que eles querem censurar. Por isso que... Aí que tá. Essa é a ditadura. A ditadura quer sempre calar e censurar. E onde é que você cala e censura? As redes sociais. Claro. Quando vem um cara como o Elon Musk, compra o Twitter, né? E fala, aqui é uma terra sem lei. Sem lei não, tem lei. Mas aqui é uma terra sem censura, aqui é uma terra livre, isso aqui é uma ferramenta da liberdade, até porque a Constituição americana, sobre liberdade, ela é muito rigorosa e enfática na sua primeira emenda. Primeira emenda já diz muita coisa. Então, quando você chega lá, o cara diz o seguinte, aqui você não vai se meter, o Alexandre de Moraes fica furioso. Opa! Ele está rolando uma briga, né? A palavra que eles gostam é regular, né? Como é que eu não vou regular as redes sociais? Não, já é regulada, meu amigo. Não é assim, não. O Elon Musk diz, estou usando uma linguagem bem coloquial, aqui, bem informal. Não, já tem regulação. Não, a gente quer regular mais, a gente quer censurar. Controle, né? Aí você quer o controle. Que é uma obsessão desse consórcio de poder. Sim. Porque todo consórcio que tem uma veia totalitária, e assim é com qualquer regime totalitário. E todo consórcio tem uma veia totalitária. E aí que tá, Monark, o que é que cala um regime totalitário? O que cala? O que é que muda o jogo de um regime totalitário? Informação no povo, com o povo. Informação é essencial, concordo. Informação é pilar, né? Liberdade de informação é pilar do quê? De uma Constituição. De novo a gente volta na Constituição. Vamos voltar na história. Se você pegar lá a primeira Constituição, Magna Carta Libertatum, 1215, João Sem Terra, foi a primeira Inglaterra, 1215, você volta lá e o que aquela carta, a Magna, né? Magna Carta, o que ela define inicialmente? Ela é pela liberdade, mas qual é a premissa básica? É que todo mundo, não existe poder totalitário nem para o rei. Nem para o rei. O rei não pode mais criar impostos, né? Porque ali tem uma pressão da nobreza naquele período histórico e tal. Mas é uma boa pressão, não quer imposto. Não pode mais criar impostos quando quiser. Não existe ninguém acima da lei. Não existe ninguém está imune à lei. Né? Então, a partir dali... E o próximo passo vai vir na sequência, 1295, que é o primeiro parlamento, Eduardo I, Eduardo Pernas Longas, né? Que ele é muito alto, compridão. Sim. Então, a mesma coisa. Então, ali você tem a criação de uma Constituição, você tem a criação do parlamento. Né? É assim que você quebra um regime totalitário. Porque hoje a gente está vivendo um regime totalitário, da toga, concordo contigo. Sabe que tem uma piada em Brasília? Quando eu cheguei em Brasília em 2004. Aí, quando eu cheguei lá, tinha uma sabatina para ministro do STF. Era o ministro Eros Grau. Eros Grau tem uma história ótima também, inclusive que é um raro caso de um ministro do STF que gostava tanto da própria imagem que ele tem um busto dele pelado, né, como um Davi nu na própria casa. Sério? Tem. Aí o narcisismo bateu alto. Ele tem. Eu não vi, mas o repórter da Folha de São Paulo viu e publicou. Também não queria ter visto, não. O repórter viu e publicou. Mas o fato era a sabatina do Eros Grau.
No começo de 2004, o Eros Grau ele fica no lugar do Maurício Corrêa, no STF, naquela época. E aí tinha uma brincadeira que os caras falavam assim, os ministros do STF, a maioria dos ministros, eles acham que eles são deuses. E são, Aí né? você pode perguntar, mas e os outros? Os outros têm certeza. Você entendeu? E eles Então, estão com razão, eles são deuses mesmo. Pô, só um deus pra ignorar a Constituição, né? Exato, né? Acima de um ministro do STF, só Deus, e alguns dizem assim, olha lá, hein? E olhe lá, né? Entendeu? Então, eu acho que é assim que você quebra o regime totalitário. É fazendo valer a Constituição, que tem poderes harmônicos, independentes, cada um no seu quadrado. Guardem a Constituição. O ministro tem que dar entrevista. Você pega um ministro como o decano, que é o ministro mais longevo hoje do STF, o ministro Gilmar Mendes, dá uma entrevista por semana, está no canal de televisão toda hora, está em página de revista, em página de site, toda hora dando entrevista. Aí quando ele dá uma entrevista, o que ele faz? Ele antecipa o julgamento, ou seja, ele está indo contra a própria... né? A própria prerrogativa da toga. Ele está antecipando o julgamento. Ele está, como fez... entrevista recente do Gilmar Mendes ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Além de antecipar julgamentos, ele atacou o colega de toga, o André Mendonça, que está no campo oposto dele, dentro do STF. E STF não deveria ter campo nenhum, né? STF não é campo político, né? Virou político. Então, assim, tá tudo errado. O ministro do STF não tem que falar. Se ele quer parlar, ele vá para o parlamento. Pelo menos pendura a isso nos Estados toga, Unidos manteve, se candidata e vai para a tribuna. Aí ele pode falar, mas o que eles querem? Eles querem falar, legislar, criar leis, aplicar leis, julgar leis e calar quem deve falar. E calar o parlamento. É a ditadura, o que esses caras querem. Então, aí que eu concordo com você. Nós estamos numa ditadura da toga. Você tem o partido do STF. Né? E o partido hoje manda, como se fosse o secretário-geral do Partido Comunista. E eles são coordenados por quem? E são entusiastas da China, né? Como eles dizem. Eles são entusiastas do governo mundial, cara. Eles são servos do governo mundial. A gente entra em outra... Tanto que um tempo atrás, se fosse no site do STF, tava lá, Agenda 2030. Nós apoiamos a Agenda 2030. Essa história da Agenda 2030, eu concordo, isso é um absurdo. Quem coordena é eles. A governança mundial. Eu acho que eles são pequenos, talvez eles sejam subservientes a essas entidades todas que eu disse, eu concordo. Se parar pra pensar na ONU, a ONU é uma catástrofe, né? A ONU não manda nada, quem manda é o Fórum Econômico Mundial, né? E quem manda cara, é uma instituição invisível, são grupos secretos, maçonaria. Olha o que a ONU fez na pandemia. Olha o que a ONU fez na pandemia, né? Acho que começa por aí, né? Acho que tá muito claro. Né? Eu acho que... Ali foi um exemplo realmente de controle. Eu tô sem esperança, cara. Ali foi um exemplo de controle mundial, já pra tocar no seu ponto. A pandemia foi. Com certeza. Vamos provar que a gente consegue prender todo mundo nas suas casas ali durante foi um meses. exemplo de controle mundial. E foi mundial, né? E por meio da histeria. E a China obedeceu, certo? Não sei se o verbo é obedecer, né? Obedeceu, cara. A China não é independente, não, viu? Eu acho que a China deu as cartas ali. Mas a China não dá as cartas de nada. Cara, sabe quantas zonas econômicas tem a China? Quando eles criaram zonas econômicas, que foi o que permitiu o boom da China industrialmente nesses últimos anos. São 33 zonas econômicas. Esse número não é ao acaso, entendeu? O mundo é controlado por organizações secretas, a China é controlada por essas organizações, ela não é um país independente. Assim como o Brasil não é um país independente, os Estados Unidos não é um país independente. Não? A CIA, o Mossad, o PCC, a KGB, todos eles se conversam. A gente não pode colocar, aí não, eu não vou discordar de vocês, a gente não pode colocar todo mundo nessa mesma régua não, pelo Mas amor de Deus. Eles são amigos, pô, não. São colegas de trabalho. Mossad é o serviço secreto israelense seríssimo. Ele foi criado um ano depois da CIA. O PCC hoje é uma multinacional do crime, é multinacional mesmo. Mas uma facção, o que é o crime? Hoje não é mais do que uma facção. Que é o crime? Não pode o crime comparar. é uma organização que não respeita a lei, certo? Sim. Esse é o crime. Sim. A CIA respeita a lei? O Mossad respeita a lei? Não. Eu não concordo. Aí eu não entro nessa área. Acho que a gente pode falar sobre o PCC, por exemplo, porque o PCC é brasileiro, né? Para falar do PCC brasileiro. O PCC é da CIA, cara. O PCC... Não, acho que Ele cara. É da CIA, pô. Quem criou foi a CIA. Não, aí eu não entro nessa seara. Mas Você pode não entrar, o fato é que o PCC, como o PCC foi criado em 1993, o PCC nasce lá em nos presídios. Taubaté, né, na Casa de Custódia, Taubaté, em 1993. O PCC surge depois do Carandiru, né, anterior, governo Fleury, aqui no estado de São Paulo, o Carandiru. Depois do que eles chamam de massacre, rebelião do Carandiru, você tem a criação do PCC,
em 1993. O PCC, criado em 1993, hoje não é mais o Não, PCC, é outra coisa. não existe mais. Você acha que o Marcola é o dono do PCC mesmo? Eu acho que o Marcola é um dos principais líderes, mas não acho que só ele manda no PCC. O PCC ele tem um esquema piramidal, mas se você falar que hoje tem uma pessoa no topo dessa pirâmide, eu não acredito. Eu acho que você tem um grupo que lidera, esse grupo está encarcerado, mas você tem uma série... não tem vácuo de poder dentro de facção criminosa. Então você vai ter Você acha que é os caras encarcerados que mandam? Hoje o PCC ele tem uma estrutura, segundo o GAECO, que é quem mais conhece, os investigadores do GAECO são os que mais conhecem a estrutura do PCC em São Paulo. Grupo de repressão ao crime organizado do Ministério Público Paulista. Fazendo um ótimo trabalho, hein? O GAECO mapeia a atuação do PCC em várias instâncias. O PCC está mergulhado em todas as burocracias possíveis, inclusive na política. Quer um exemplo? Tem um vereador do PT que foi preso agora, esse mês, né? Mês passado, virão para julho, né? Foi preso em junho. O vereador do PT de São Paulo, com grande atuação no sistema de transporte público na zona leste da capital, preso por ligação num esquema do PCC. E quando a gente fala em transporte público, PCC e prefeitura, né, imediatamente acaba aparecendo algum tipo de ligação historicamente com o PT. Né? Essa ligação do PT. Você acha que é só então, PT? Mas para pegar o Com PCC, então, o PCC se especializa em lavagem de dinheiro, o tráfico internacional de drogas, sem dúvida. O Brasil é um corredor de escoamento de cocaína. Né? O Brasil exporta droga, abastece tudo quanto é mercado na Europa, lá pelo na Nordeste, Ásia, por Santos, né? Principalmente Porto Santos. Né? Droga produzida na Bolívia, na Colômbia, na Venezuela, no Peru e aqui, mas muito mais na Colômbia, Venezuela, Peru e Bolívia. Tem tanta terra aqui no Brasil. O Brasil vai... Não, mas o Brasil produz também, mas não como esses países são grandes produtores. Pode ser. E o Brasil escoa por esses portos que você falou, principalmente Santos. Então, tráfico internacional. O PCC aluga armas. Você se lembra que recentemente tinha uma onda de crime no interior paulista, em outros estados também, teve no Paraná, teve em Minas, teve no Nordeste, mas em São Paulo, que eles chamavam de Novo Cangaço. Sim. O nome técnico disso na área de segurança pública é domínio de cidades. O PCC ele alugava as armas para os bandidos praticarem esse tipo de crime, que o domínio de cidades ele vai em cidades onde tem tesouraria, por exemplo, tesouraria de banco público. Tem tesouraria, você sabe, o cara sabia o dia que o dinheiro ia abastecer a agência do Banco do Brasil na cidade e tal. E aí eles cercavam a cidade. Para cercar, eles precisavam de armamento, explosivo, carro. O PCC alugava tudo. O PCC atua com contrabando. O PCC é roubo de carga. Nós estamos em São Paulo, região, até hoje, melhorou um pouco, mas até hoje é conhecido como Triângulo das Bermudas, é a região do aeroporto de Viracopos, porque ali tem uma série de empresas, naquela região, empresas de tecnologia, uma série de empresas que recebem carga de Viracopos. E a Viracopos é uma potência. Então as cargas chegam ali, aquela região é a região de roubo de carga. O PCC atua em todas as áreas, mas se especializou e se sofisticou nos últimos anos com lavagem internacional, lavagem de dinheiro. Né? E essa lavagem de dinheiro é o que chamou a atenção lá fora. Né? Chama a atenção de outros países, principalmente os Estados Unidos, que está numa onda de combater o crime no continente. Tá. E a segurança pública é agenda em todo lugar. Não é à toa, a direita ganhou em tudo quanto é lugar. É que eu acho que isso é a máscara, entendeu? Na verdade, eles estão numa... Tipo, os Estados Unidos está percebendo que ele está perdendo influência global. E o que ele está fazendo? Focando no seu território, no seu quintal, que é a América em geral, a América Central e a América do Sul. Então, eles começaram na Venezuela, né? E tomaram conta lá da Venezuela, né? E vão tentar tomar conta dos outros países. Começaram um experimento muito interessante até em El Salvador, né? E eu acho que isso faz parte de uma campanha geopolítica de dominação territorial. O modelo Bukele, né? O modelo de El Salvador é um modelo de sucesso, cara. Tá funcionando, aparentemente, né? Tá funcionando. A esquerda tem horror a isso, né? Mas, porque eles vão ser todos presos. Também. A gente não pode generalizar de novo, né? Porque eu acho que nem todo mundo é bandido, mas tem partido Brasil, que pratica corrupção. Tem político que pratica corrupção, você tem militante que pratica corrupção, tem gente que se deixa corromper. Né? E a esquerda é campeã
campeã de escândalos, né? No caso do PT, por exemplo, o pior escândalo é sempre o próximo, né? A gente achava que tinha visto de tudo com o mensalão, veio o petrolão da Lava Jato. Porque tem inflação, aí né? veio roubos aposentados. E aí vai subindo, né? Ele sai, não é mais na casa dos milhões. Quando teve o mensalão... Daqui a pouco vai ter trilhão, né? O mensalão de 2005 que a gente tava falando, o mensalão era na casa de milhões. Fala, meu Deus, 100 milhões sacado na boca do caixa, na boca do Banco Rural, do BMG, mais do Banco Rural. Tinha uma agência do Banco Rural no Shopping Brasília, que fica metros de distância, perto, relativamente perto do Congresso Nacional. Os caras iam sacar dinheiro na boca do caixa. Isso era o mensalão. Dinheiro andava em mala dentro do Congresso, dinheiro vivo. Né? O Marcos Valério, carequinha, distribuía dinheiro para as bancadas para comprar voto. O mensalão era compra de voto. Aí vem a Lava Jato e falou, isso aí é fichinha. Perto do Agora é bi. Agora é bi. Aí vem o escândalo dos aposentados, 6 bi, mas eu acho que era muito mais. Se não tivessem sufocado o caso dos aposentados no Congresso, e na Polícia Federal também está meio lento, né? O negócio teve até troca de delegado na Polícia Federal, porque chegaram no Lulinha. E outros, aí vem o Master, é sempre próximo. O escândalo é sempre o pior. Mas você tem esperança. Tem esperança. Boa, cara. Eu desejo muito que você esteja certo. Obrigado. E que daqui, sei lá, 2 anos a gente volte a conversar. Não, a gente conversa antes, mas daqui a 2 anos a gente converse e eu falo, cara, tava errado, mano. Seu otimismo tava certo, a gente conseguiu, o Brasil mudou. Torço por Deus que você esteja certo. Obrigado, cara. Vamos lutar. Por favor, tomara que você seja eleito. Quando que começam as eleições? As eleições 4 de outubro. 4 de outubro, tá chegando. No caso legislativo é só um turno, né? Decide no dia 4. Tá chegando. Tem tá ansioso, não? 90 e poucos dias. Claro, sou marinheiro de primeira viagem, inevitável. Tem 90 e poucos dias, né? Sou marinheiro novo, mas otimista, cara. Otimista, acredito. Tomara acredito que você no ganhe, Brasil, tem que lutar. Torço por você. A gente tem que tirar a espada da bainha do ali. nosso pescoço, né? Porque ela tá no nosso pescoço. E lutar para que ela não fique mais no nosso pescoço, entendeu? A gente precisa lutar, cara. Não tem jeito. Senão... Não tem jeito. Mas no microfone também é uma forma de lutar. Acho que para que não aconteça que você não passar de novo o que você passou, e tenho certeza que num Brasil melhor, você vai poder trabalhar com muito mais liberdade. Eu também gostaria que todos os jornalistas trabalhassem com muito mais liberdade. Infelizmente tem jornalista que é a favor da censura, né, cara? Eu vivi para ver isso, cara. Eu vivi para ver jornalista a favor de censura, cara. Aqui no Brasil, tá todo mundo escolheu um grupinho para torcer, e pelo grupinho que eles torcem, foda-se a lei, foda-se porra toda. O importante é meu grupo vencer. O importante é defender a democracia. Aqui não soberania. existe. Agora é soberania. Melhor. Agora mudar a carta. Que também não existe soberania. Agora é a Brasil, soberania né? nacional. Não existe Papo soberania. furado, né? Papo furado. É um teatro. Silvio, obrigado, cara. Eu que te agradeço. Excelente papo. Muito bom, Bruno Ayub Show. Excelente papo. Espero que a gente bate Vamos conversar outras mais, oportunidades pra gente conversar mais. Tá? E torço muito pelo teu sucesso. Você merece, você é um merecedor, cara. Você é um batalhador e você foi vítima de tudo isso que justamente a gente precisa que isso nunca mais nos aconteça. Adoraria impedir isso no futuro. Se eu puder ajudar você a impedir, conte comigo. Se vou estar trabalhando aqui do lado da comunicação, quando você estiver na política, a gente comba. Eu na comunicação, você na política. Obrigado. Tá bom? Vamos em frente. Quer deixar alguma outra coisa para o pessoal? Cara, posso deixar, acho que para quem não conhece, minhas redes sociais, Claro, Silvio Navarro, jornalista no Instagram. No X é mais fácil, @Silvio Navarro. Tem o canal no YouTube também, é fácil achar, procurar o canal Silvio Navarro. Tem uma linha de WhatsApp também, que eu sempre coloco o número disponível ali nos stories, tal, pra gente bater um papo também. Né? 921014442, com o DDD 011 921014442, Silvio Navarro, no X, e Silvio Navarro, jornalista no Instagram, que é onde hoje eu posso me comunicar, além do meu canal no YouTube, porque, por força da legislação eleitoral, não posso mais trabalhar atrás do microfone. Mas eu estou deixando o microfone para partir para uma outra jornada, outra trilha. Vai para a linha de frente agora, né? Vamos lutar na linha de frente. Boa sorte, cara. Obrigado, Monark. Obrigado, pessoal. A gente fica por aqui. É isso aí. Tchau.